Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje a gente vai ter a nossa continuação do podcast anterior falando do o poder do assíncrono, né? Temos essa parte 2 aí para continuar o bate-papo que a gente iniciou lá no primeiro, falando de algumas coisas, o que é síncrono, o que é assíncrono, alguns exemplos. A gente falou bastante também de mensageria, a parte de resiliência. E aí, agora a gente vai continuar esse papo com vocês hoje. Bom, eu sou André Seco. Olá pessoal, eu sou Luiz Carlos Faria, tudo bom? Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e como uma informação enviada para um tópico, estou gravando o podcast aqui com o pessoal e publicando coisas em alguns grupos por aí. Boa! Boa. Alguém teve uma piada, né? Enfim, né, para quebrar o gelo, Renato nos salvou. Vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei, né, no último episódio a gente parou na parte de resiliência, né, onde a gente estava falando o que a mensageria poderia nos trazer como benefício, né, e alguns pontos aí que a gente estava enumerando e falando sobre. E a gente parou na parte da resiliência. Para retomar esse assunto, e antes de mais nada, né, para quem não ouviu o primeiro episódio, fica o convite aí para acessar o devshow.com.br ou outras plataformas de podcast e procurar pelo nosso podcast anterior, beleza? Seguindo aqui, disponibilidade, esse é o nosso próximo tópico, né? O que a mensageria pode trazer em termos de disponibilidade? Disponibilidade aqui, né, fazendo um alinhamento geral, né, é o quanto tempo, né, ou por quanto tempo, ou como a gente consegue se manter ou manter um sistema no ar e funcionando, tá? Não é só ele subir e algo internamente não estar ok, é manter ele funcionando, tá? Então, o que mensageria pode nos trazer? Acho que antes de mais nada, seria interessante a gente explicar por que as aplicações caem, por que elas ficam fora do ar, por que ficam indisponíveis. Cara, um dos principais motivos das aplicações ficarem disponíveis é a dependência. Então, sempre que você tem um acoplamento, você deve avaliar que tipo de acoplamento é esse. Se for um acoplamento forte, a sua disponibilidade depende da disponibilidade de terceiros e esse é o motivo para que as aplicações caiam. Boa, dando exemplo aqui, né, eu acho que o exemplo mais comum possível, né, a gente ter uma aplicação e um banco de dados. E aqui, aquela aplicação é fortemente dependente de um banco de dados que, se porventura cair, não é que a aplicação cai também. A aplicação está rodando, só que ela internamente faz queries, insert, delete, etc. E aí ela não vai ter aquele recurso, logo ela não vai estar disponível para uso, né? Ela vai retornar um 500 lá, vai, dependendo do tipo da aplicação, vai crashar de alguma forma. Então, acho que a dependência é o principal motivo, né? Mesmo quando a gente tem um monolito, né, que é só uma aplicação maior, um bloco, inevitavelmente você tem dependência de outros componentes ali. Não, às vezes a dependência não é nem só de um banco de dados. A dependência do banco de dados é difícil de você lidar, mas tem como lidar também. Mas pensa que é na dependência de uma aplicação com outra, por exemplo, um serviço de pagamento. Você é um checkout, você é um e-commerce e o serviço de pagamento é algo que você dependa. E imagina que você não está ali, você está totalmente síncrono, dentro do request HTTP, você processa sincronamente outro request que vai fazer o pagamento lá no meio de pagamento, e cara, o meio de pagamento está congestionado, ou às vezes ele não está nem parado, ele está só lento. Só que lento o suficiente para atrapalhar você e fazer você dar timeout. Esse tipo de coisa é estar indisponível. O exemplo do método de pagamento é muito bom, né? Porque é bem próximo da nossa realidade, quando a gente vai comprar alguma coisa, por exemplo. Outras APIs que você, porventura, pode estar dependente, né? Vamos supor que a tua aplicação é especialista em fazer alguma coisa e você precisa de uma API que faça alguma outra, consulta um mapa, localização, alguma API especializada, até uma
qualquer outro tipo de API, não quero ser muito específico aqui. Então, se você optar pela forma assíncrona, né, e o seu request inicial lá no cliente depender do retorno dessa aplicação que você é dependente, aí temos um problema. E aqui avançando para a gente tentar solucionar isso aqui enquanto a gente conversa. Já que essas aplicações caem e o ponto principal aqui é a dependência, né? Ou um dos pontos principais, como que a mensageria, já que a gente está falando desse assunto, nos ajuda quando as aplicações caem? No que a gente é beneficiado, nesse caso, por utilizar a mensageria e ainda tendo essa dependência, a gente ainda é dependente, por exemplo, de um gateway de pagamento, só que aí a gente vai implementar a mensageria ali no processo, vai se tornar assíncrono utilizando a mensageria. Eu acho que um bom exemplo disso é a emissão de carteira de motorista. Pensa que você vai emitir a carteira de motorista e você vai pagar um DUDA, um documento único de arrecadação, vai fazer a solicitação para emitir a carteira, só que você não está esperando, você não sabe se a pessoa está doente, que vai emitir sua carteira, se ela está doente, se não está, se tem greve, se não tem. Você solicitou, em algum momento aquilo vai ser executado e você vai ser notificado para ela pegar a carteira. É o mesmo processo, só que entre sistemas. Então você vai ter a mesma visão. Eu sei que eu tenho uma dependência com aquela outra sistema, entidade, serviço, API. E o que eu faço é, cara, e se essa dependência não for direta, ou não for síncrona, ela for assíncrona, eu consigo fazer com que, quando estiver disponível, ela vai executar. Mas eu não paro, eu não fico esperando, eu não paro minha vida, ou meu processo, ou minha atividade, para ficar aguardando aquilo ali ser processado. Eu boto em algum lugar e sei que é o momento que quem for precisar daquilo vai pegar dali. Inclusive, fazendo um jabá gratuito do meu próprio conteúdo aqui, eu fiz uma live recentemente só sobre disponibilidade. Vou deixar o link aí depois para vocês, eu abordo vários temas lá. E eu acho que a mudança, né, a gente falou um pouco isso no primeiro episódio, né, que é a mudança de como a gente pensar um processo assíncrono para o síncrono, ela é muito importante quando você faz essa virada de chave. Não adianta você tentar replicar o que acontecia antes, o síncrono, utilizando mensageria, né? Você vai se beneficiar muito pouco caso isso aconteça. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é que, por exemplo, no exemplo do gateway de pagamento, né? Você vai ter ainda que fazer aquela requisição HTTP lá, seja lá qual forma de integração seja com esse gateway de pagamento, ainda é a mesma forma de integração. Só que antes de chegar nessa requisição para esse sistema terceiro, você pode parar numa fila. Então, o seu pedido ali parou numa fila, ele está persistido, a gente utilizou ali as estruturas que devem ser utilizadas em mensageria, persistente, etc. E a gente salvou, né, colocou aquele item na fila, e aí, a partir desse momento, alguém pode consumir dessa fila e fazer esse segundo trâmite, que é a requisição para o gateway de pagamento. Pode fazer uma, deu erro, pode fazer duas, você tem liberdade para tentar quantas vezes você quiser. E aí eu acho que o ponto aqui é que você não trava o processo e não frustra o usuário, dando uma ideia ali que todo o trâmite aconteceu com erro, etc. Tem outra parada legal que, assim, o que você está falando aí é exatamente a regra de ouro da mensageria, a regra de ouro do ponto de vista de resiliência, né, de disponibilidade, que é esse lance de você não precisar esperar. E outra sacada que você falou ali, que tá no subtexto, que é o seguinte, cara, não necessariamente quem vai consumir é um serviço externo. Não necessariamente você está botando na fila para o serviço lá do outro lado de pagamento pegar, não. Pode ser um outro serviço seu mesmo, que pega só aquela mensagem e vai tentar fazer aquele request. Só que a grande sacada desse movimento, onde você move código de um lugar para outro, é que se esse serviço estiver offline, a mensagem continua na fila. Então, tentou a primeira vez? Falhou? Tá bom, vai tentar daqui a 2 minutos. E você consegue fazer isso insistentemente por meses se for necessário.
E a sacada disso é que se sua aplicação fizer um deploy, você tá, vou dar um exemplo com poly, você está com poly tentando fazer retry. Qualquer deploy que você faça na tua aplicação vai tombar aquela thread. Agora, quando você está com uma estrutura de mensageria, você não tem esse dor de cabeça. Tô tentando agora, vou fazer um deploy, a aplicação cai, a mensagem continua na fila, quando voltar vai tentar consumir da fila, fiz o deploy também no mesmo momento, 2 deploys e um atrapalhou o outro. Tá bom, você está no meio tentando processar, o processamento cai, a mensagem volta para a fila, e esse fluxo de não conseguir volta para a fila é a realidade que torna aquilo resiliente de fato. Eu acho que, cara, isso é muito legal porque tira aquela ideia de que eu posso perder algo, né? Posso perder uma operação do usuário pura e simplesmente por um erro técnico. Né? Eu acho que isso é bastante mitigado, eu acho que as empresas querem muito isso. Né? Porque hoje a gente sabe que a parte de TI técnica, né? É quase que um commodity, né? Você tem serviço a rodo na nuvem, oferecendo milhões de coisas, você tem bastante profissional aí que entende dessas coisas e tudo mais, e é meio que inadmissível, pelo menos para empresas maiores, você ser impactado por um processo mal implementado. Você tem ou teria, né, vamos dizer assim, que se precaver dessa forma. Então, um gateway de pagamento que é meio capenga lá, que você, sei lá, sabe que ele cai X vezes por dia ou por semana, ele não é muito estável, você já tem que pensar da sua parte em ser resiliente, né? E o melhor, né? Não tornar o seu sistema indisponível, não fazer com que o checkout de alguma coisa seja impactado só porque um terceiro caiu. Sabe o que aconteceu comigo na Black Friday de uns 2 anos atrás? Eu tinha que estar fazendo comprando a máquina, né? Comprando o hardware novo. E cara, eu tinha comprado para fazer em 2 empresas. Uma delas simplesmente bloqueou, não passava compra nenhuma até de manhã. Eu acabei comprando na outra. E assim, foi um valor, sei lá, só a minha compra dava uns 5, 6 pratas. E cara, se sou eu e mais 100 pessoas com o mesmo problema, é um dinheiro razoável, tá? Impacta diretamente, né? Sem contar que às vezes a gente vê que você, dando exemplo aqui, né? Você poderia ter a possibilidade de ter um e-commerce ali que, se porventura seu cartão não passou naquele pedido, barrou aqui, etc e tal. Com o esquema de mensageria e persistindo nessa fila, por exemplo, dependendo como você desenha esse teu processo, você pode permitir dar um retry e falar, agora eu já liberei no meu banco aqui, tenta de novo, não quero refazer o pedido, não fecha o pedido ainda, só dá o retry nessa etapa aqui. E aí o seu próprio sistema consome aquela mensagem de novo ali, etc. Ou enfileira mais uma e aí bate de novo lá no gateway de pagamento. Então, são várias estratégias. Aqui a gente está falando um pouquinho mais de disponibilidade. Então, como se precaver para que problemas externos não impactem, e até internos, né, falando de vários componentes do seu sistema, né, não impactem na aplicação como um todo. É muito ruim ter esse tipo de problema. Então, esse caso que o Luiz passou, às vezes, eu acho que até passa um pouco batido, né, por conta da empresa, até questões de observabilidade, ela não ter isso muito amadurecido, né? Então você pega, Luiz citou, eu ia comprar, estava configurando uma máquina tal, 5, 6 mil reais, coisa e tal, né? Ou dólares, não sei, né? Como que era? Reais, beleza. Mas era Kabum e Pichau, cara. Mas assim, o que acontece? Os caras têm um volume tão grande que acaba deixando passar. Mas se começa a monitorar também o que está acontecendo, né, vai perceber, não tá legal isso, né? Imagine assim, você falou esse caso aí, que é bem plausível, né? Num dia normal poderia dar problema com umas 100 pessoas e perder um volume considerável de vendas. Imagine dando esse problema numa Black Friday, numa escala muito maior, né? O estrago que seria, né?
Eu acho, como eu não tenho esse feedback, eu não tenho certeza exata do que era, mas eu suspeito que seja o provedor do cartão, que algum antifraude estava desligado, ou fora do ar, ou capotado aí, e só de manhã resolveram. Imagino que seja algo assim. Mas entendeu? são várias horas com o negócio fora do ar, várias horas são vários clientes que deixaram de comprar. Se você colocar que cada cliente gastaria em média 2, 3 mil reais, pô, dá um dinheiro considerável, né? Não, e tem um ponto também em relação à disponibilidade, quando a gente começa a ir para um lado de projetos ou até mesmo de uma relação de SaaS, quando você está contratando um sistema que você está atrelado muitas vezes a um SLA, né, um Service Level Agreement, onde você tem que respeitar X% de disponibilidade, entre outras métricas. Isso faz muita diferença quando você tem um processo bem ajustado, porque você pode estar indisponível num pequeno módulo do teu sistema, mas isso não vai impactar o sistema todo, né? Se você separar da forma correta, você não ficar fortemente acoplado por um processo síncrono, por exemplo, então você não fica 100%, né? Então outros usuários que vão utilizar outras rotinas do sistema ali, que porventura não utilizem aquilo que está momentaneamente fora, eles não vão perceber ou não vão ter um problema sistêmico, né? Tipo, o sistema inteiro dá um 500 da vida e frustrar 100% o usuário. Então vai um pouco nesse ponto também, o quanto indisponível você está baseado no modelo que você trabalha. Cumprir ou não o SLA que foi acertado ali, que SLA é um tema bem, vamos dizer assim, sensível, né? Eu acho que em algum momento a gente poderia falar sobre isso, ter um papo sobre isso, que eu acho que é um negócio bem negligenciado quando se fecha projetos, etc. Ah, beleza, vou assinar aqui um 99,9, segue o barco. O pessoal nem está pensando nesse número, coisas irreais muitas vezes, e o pessoal está dando check. Mesmo essa coisa de você falar, olha, o SLA aqui é tanto, né? Vamos pegar o caso da nuvem. A Azure, a AWS, a Google Cloud oferecem tanto, né? Daí o cara fala assim, pô, 99,9% esse negócio não cai nunca, cara. Eles calculam isso com base em médias históricas e se é falado que um serviço tem 99,99% de disponibilidade, aquele 0,01 deve acontecer durante um ano. E esse 0,01 pode significar 1, 2, 3 horas de indisponibilidade. E aí, como que seu projeto, sua aplicação, sua infra trataria isso? Né? Porque às vezes os caras falam assim, olha, eu não preciso usar replicação aqui na nuvem, né? O serviço é confiável. Uma hora vai dar problema naquele data center. Isso não acontece só no Brasil, acontece em qualquer data center do mundo, né? Exato, inclusive 99,9% de disponibilidade dá, num período de tempo de 30 dias, dá mais ou menos 43 minutos em que o sistema pode ficar fora, mesmo sendo 99,9%. 43 vezes 12 vai dar quase 6 horas, né? Se for num ano, né? Bom, seguindo aqui para o próximo tópico, falamos de disponibilidade, agora vem a escalabilidade, né? O que quem trabalha com nuvem, estuda nuvem, ouve sem parar, né? Vê muito esse termo, escalabilidade. Coloco lá na nuvem e vou escalar de qualquer forma, né? Como que isso se reflete quando eu estou mudando de um processo síncrono para assíncrono, fazendo uso de mensageria, por exemplo? O que melhora para mim em termos de escalabilidade? Por que a escalabilidade ela é beneficiada por um modelo assíncrono? Por que ela é melhor no modelo assíncrono do que síncrono? Porque, na verdade, eu entendo que você consegue, num modelo assíncrono, utilizar métricas, né,
para você definir como essa aplicação vai escalar, né? E a partir disso você consegue criar, né, utilizar algum mecanismo que faça isso para você de maneira automática, né? Escalar manualmente alguma coisa, uma aplicação, por exemplo, é a coisa mais fácil do universo, né? Você vai, por exemplo, num serviço, você fala, olha, eu quero 50 instâncias disso daqui. Beleza, ele vai alocar aquilo, mas você pode ter certeza que vai ter subutilização. Se você utilizar serverless, beleza, ele vai escalar isso automaticamente, mas você não vai ter muito controle também de como isso acontece. Agora, você trabalhando aí com algum tipo de tecnologia assíncrona e configurando isso corretamente, claro, conhecendo como essa tecnologia assíncrona funciona, você consegue ter um melhor aproveitamento de recursos, né? E em cima disso você consegue escalar realmente quando há necessidade. Outro ponto é que quando você está falando de um cenário HTTP, você tem que de alguma forma reconfigurar alguns endpoints, você tem que botar talvez um DNS ter um endereço a mais, certas coisas que demoram alguns, na pior das hipóteses, ou na verdade na melhor das hipóteses, alguns segundos. Quando a gente está falando de mensageria, de aumentar a quantidade de workers consumindo, o ponto central já é o message broker ou o stream server. Levando em conta isso, cara, você consegue instantaneamente, do mesmo segundo, dentro do mesmo segundo em que foi demandado, já processar novas instâncias, já processar novas atividades. Então a capacidade de você escalar rápido, de você processar rápido, ela é muito grande, mas muito absurda. É muito diferente de você, por exemplo, ter que ter um web server no meio do caminho, um proxy reverso, load balancer, seja lá o que for, que precisa de uma configuraçãozinha a mais que dá aquele delayzinho de alguns segundos ou até minutos, dependendo da infra, da topologia que você escolher e do nível de cache que você escolher. Então, esses dois problemas tornam a dinâmica com mensageria ser muito mais rápida para esse modelo de escala, tanto para crescer quanto para reduzir. Então são coisas importantes aí para se destacar. E eu acho que um ponto também, quando a gente fala de modelo síncrono, a gente pensa sempre que algo, né, uma request nasce em algum lugar, ela passa por todos os componentes, volta a resposta de todos os componentes e volta para o usuário num intervalo baixo de tempo ali, né, dentro do período de timeout aceitável daquela request ali. E um ponto que faz bastante sentido e é o que a gente na maioria das vezes vê é que processos mais síncronos e sistemas um pouco, vamos dizer assim, não legados, mas assim mais convencionais para um tempo atrás, né, para não dizer antigo, eles usam um bloco maior de código, poucos componentes, justamente porque o modelo síncrono, ele não que ele te favoreça, mas o modelo síncrono ele casa melhor, ele funciona melhor quando vocês têm os processos rodando em process, né? Você tem um bloco, você tem vários módulos, esses módulos estão todos dentro desse bloco, eles se comunicam por memória ali mesmo, né? Do que ficar fazendo uma request para um serviço 1, 2, 3 e assim por diante. E quando você tem um bloco maior de código, você tem todo esse processo síncrono rodando num monolito gigante, por exemplo, e você decide por escalar esse processo, você tem que escalar o monolito inteiro, você tem que escalar todo aquele processo gigantesco para gerar um benefício talvez num pedaço apenas da aplicação. Então, isso aqui nem é tópico tanto de mensageria, mas pode se encaixar também, porque quando se migra para um processo assíncrono, na minha cabeça pelo menos, eu já começo a pensar em quebrar coisas em várias partes, né? O Luiz falou ali, você vai ter workers processando aquilo, então o worker já é para processar algo específico, né? Você já começa a ter essa ideia de vou quebrar isso aqui em outro processo,
fazer ele se comunicar com o restante do meu sistema através de mensageria. E aí eu coloco exatamente esse Message Broker no meio para ele ser o portão que faz com que eu não fique 100% dependente ali de uma resposta, sendo que eu trabalhe, né, desde que eu trabalhe no modelo assíncrono. Então eu vejo as coisas se quebrando de forma mais natural quando eles são assíncronos, e aí cai muito nessa parte aí que o pessoal falou, ter a liberdade de escolher o que eu vou escalar. É o worker que processa pagamento, que está com um gargalo muito alto e não está vencendo, então você escolhe só por escalar essa parte. O módulo de relatórios talvez esteja tranquilo, então você não tem por que subir, né, o nível de escalabilidade dele. Então, mais ou menos na minha cabeça vai nessa ideia. No monolito, né, você teria tudo agrupado, né, e quando você escalasse, você escalaria tudo, né, e fora que, assim, por ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, você pode em algum momento ter uma instância com problemas, né, você quebrando o processamento, usando o Message Broker e distribuindo isso para outras aplicações, você vai estar otimizando, vai conseguir escalar melhor, como o André falou, né, e evitar também deixar uma instância de uma aplicação com muita alocação de processamento, de CPU, memória e eventualmente tendo problemas por isso, né? Essa, Renato falou, era a pergunta que eu ia fazer. Eu queria que você detalhasse melhor. Porque, assim, uma das coisas mais comuns que eu vejo, galera, é o seguinte. Dei spoiler, né? Não, era o seguinte. A galera fala assim, beleza, entendi, Gago, tem que quebrar a aplicação, mas legal. Mas e se eu só duplicasse essa aplicação grande aqui 2 vezes? Por que duplicar? Por que esse processo em que eu duplico meu monolito, boto 3, 4 instâncias, de alguma forma não é bom? Por que isso não é bom? Olha só, isso me pareceu um belo gancho para um próximo tópico. Não sei se vocês querem falar sobre outra coisa, mas eu vou puxar aqui. Qualquer coisa vocês vão falando as suas impressões, tá? Mas talvez seja pelo fato de ser mais eficiente. Por que vou escalar algo gigantesco que, por definição, ali um monolito vai consumir muito recurso, vai ser gigantesco, vai demorar para subir, vamos dizer assim, vai ser escalar um elefante, sendo que eu preciso só de uma partezinha ser mais performático, vamos dizer assim, né? Então acho que é pelo critério de eficiência, que é um dos pilares que a gente vai comentar agora. Quando a gente pensa no monolito, uma das partes dele é, beleza, endpoint HTTP, mas pode ter job também, então vou ter que lidar com jobs em paralelo. Ou vou ter que distinguir que instância tem job para outra não ter. Como é que eu configuro para outra não ter? Tudo vai ficando mais complicado. Não é mais job, o cara tem um WCF service ali. Tem, sei lá, pode ter milhares de coisas que vão fazer com que você só precisa de um pedacinho escalando. Você poderia dar aquilo ali 3 gigas para aquele pedacinho, e você agora tem que compartilhar 3 gigas com o resto que não tem o menor interesse. Não faz o menor sentido. Mas está lá ocupando espaço. Está lá ocupando CPU, está lá ocupando memória, está lá ocupando I/O, talvez, produzindo log, atrapalhando nesse caso. E tem um ponto aqui que eu acho que a gente nem tocou, mas que é importante, que é principalmente quando a gente fala de um sistema legado. Porventura pode ter muitas partes do teu sistema que nem escalam, nem conseguem ser essa replicação de aplicação que o Luiz falou, de rodar em 2 hardwares ao mesmo tempo. Pode ser que só aquela parte pequena que você precisaria escalar, você consegue desacoplar ela daquele monolito e rodar ela independentemente em várias instâncias. Mas o restante está tudo muito amarrado, antigo, usando session, guardando estado em memória, fazendo N coisas que nem vai conseguir escalar, né? Não é nem porque não escalar, nem consegue. E não é nem porque é um monolito, porque é um código mal feito mesmo.
Exato, exato. Não tem nada a ver com monolito, né? É exatamente pela forma como você codifica aquilo, né? Utilizando estruturas de dados, persistindo em locais ali que não compartilham hardware, né? Então, um caso muito comum é tipo, você vai utilizar um cache, por exemplo, que é em memória, em vez de utilizar um cache distribuído, né? Então isso já meio que, dependendo da aplicação, invalida totalmente a possibilidade de escalar. Na prática, assim, quando a gente fala desse tipo de problema, a gente está falando de olhar para a eficiência do nosso projeto, né? De olhar para como a gente consome infraestrutura de uma forma geral, consome recursos de uma forma geral, que é o nosso próximo tópico. Olha só, o cara é profissional em ganchos, cara. Muito bom. Muito bom. E é isso aí, no nosso próximo tópico é eficiência. E aqui, então, já lanço a pergunta aqui. Como que, já que a gente está falando de mensageria também, né? Como que a mensageria consegue entregar redução de custo? De infra, por exemplo, que é uma das coisas que mais as empresas buscam, né? Tô gastando 1 milhão de nuvem, não tem como reduzir esse custo, por que estou gastando tanto? Como que a gente consegue se beneficiar aí com mensageria? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que escalar custa. Ponto. Escalar custa dinheiro. Então, se eu escalo meu banco, eu tenho uma instância, eu vou ter duas, ou vou ter o dobro de processamento, eu provavelmente vou pagar o dobro ou mais. Se eu tiver que duplicar servidores, mesmíssima ideia. E se eu tiver num cenário onde uma aplicação depende da outra, numa razão de 1 para 2, então penso que para cada um request que eu recebo, eu tenho que fazer mais 2. Se eu receber 1000 requests no início, eu tenho que propagar 2000 requests. E olha, provavelmente essas dois outros endpoints que recebem request, pode ser que eles tenham que chamar mais gente também. Se eu propagar na escala de proporcional ao quanto eu recebo, ele pode ser exponencial. Eu posso causar um problema que eu tenha que escalar toda a minha infra. E é aí que está a ineficiência, a obrigatoriedade de escalar enquanto existe alternativa com mensageria para você não escalar tudo. Legal. Uma palavra que eu gosto bastante quando a gente fala de mensageria é que a gente consegue cadenciar, né? Então, por mais, quando você tem uma limitação, por exemplo, financeira mesmo, né? Você tem um orçamento ali para gastar, para conseguir escalar até tanto. E você quer ser o mais eficiente possível com aquele dinheiro. Então, um modelo que foi comentado aí, de você ter um monolito gigante ou um processo gigante, você tem que instanciar ele várias vezes por causa que você queria só uma parte de dentro dele ser mais eficiente. Isso está longe de ser eficiente, né? Tá longe de você economizar dinheiro com isso. Quando a gente começa a quebrar as coisas em partes, a gente já acabou de comentar sobre isso, né? Você tem como escolher o que escalar, mas você não necessariamente precisa, por exemplo, o exemplo que o Luiz deu, lá na entrada teve 1000 requests, e agora você precisa processar esses 1000 requests. Mas o ponto aqui você precisa processar em tempo real, ou quase em tempo real, esses 1000 requests? Se a resposta for não, não, posso ir cadenciar esse recebimento, né, cadenciar esse processamento ao longo ali de 10 minutos, por exemplo. Então isso já te dá insumo, né, de saber, beleza, então esse worker que vai processar isso aqui, eu não preciso escalar ele tanto para ele atender 1000 requests, mas se eu colocar para ele atender 10 ou 100, e aí você faz o cálculo, você vai ter que ter um trabalho nessa questão. De forma que aquelas poucas instâncias consigam processar 1000 requests em 10 minutos. Né? Então você tem essa liberdade de aumentar o tempo para dar vazão a todo aquele throughput, né, que chegou na API, conseguindo escalar pouco, né? Tendo a eficiência ali bem ajustada com
ou melhor, o processamento ajustado bem com o teu nível de financeiro que você quer gastar escalando. Isso que você falou, eu acho que vai envolver, né, algum tipo de orquestração, né? Então você vai ter que montar um fluxo, né, e talvez cada parte desse fluxo envolva um worker process, né? Você vai ter essas aplicações em muitos casos se comunicando via solução de mensageria. Em cima disso, né, você consegue escalar cada parte de acordo aí com requisitos aí não funcionais aí de tempo de entrega, né, considerando SLA, tudo isso, né, porque você não vai estar usando o máximo de capacidade para tudo, né. Talvez não faça o menor sentido, além disso representar um baita custo. E depois também isso daí está muito atrelado a processos de negócio, né? Então vai ter coisas que vão depender até mesmo de interação humana, né, para o processo seguir em frente. Outro ponto é que o workload ele não é linear crescente indefinidamente. Em geral é uma onda. Então você tem um pico, depois ele cai, e você tem um limite ali. Então em algum momento você está acima da capacidade de processamento, quer dizer, você demanda mais do que é capaz de processar, mas na maior parte do tempo você demanda menos do que é capaz de processar. E no final das contas a gente está falando de achatar uma curva de execução para diluir ela no tempo. E o que a gente ganha com isso é que a gente evita a escala de certas partes da aplicação e isso evita o custo da escala dessas partes. E aí que a gente está falando de economizar dinheiro no final do mês, de não precisar subir mais instâncias de aplicação em alguns pontos da nossa aplicação, não precisar subir mais banco, não precisar subir mais... E às vezes não é só banco, é um banco, é um Elastic, é um cache, é a própria infra de mensagem, é subir um monte de coisa para dar suporte a essa carga toda, sendo que essa carga pode acontecer durante só algumas horas, só alguns minutos, ou só alguns dias. Isso a gente consegue lidar com mais tranquilidade quando usa mensageria. Exatamente. Tem que pensar que sempre que a gente quer imediatismo, isso custa muito caro, né? Quem receber uma request e devolver ela rápido, quer processar ela rápido, quer armazenar ela rápido, tudo isso é muito custoso, né, em termos de infra, etc. Então, sempre eu acho que uma pergunta-chave quando você quer buscar eficiência, você tem esse modelo assíncrono aí, é pedir, né, qual que é quanto tempo eu tenho para fazer isso, para entregar isso, né? Qual que é como o Renato trouxe, né? Qual que é o requisito funcional, essa premissa que eu preciso atender? Eu posso cadenciar? Não posso? Quais as ferramentas aqui que eu tenho na minha mão para poder brincar e desenhar uma solução melhor que seja mais eficiente? Então, acho que seriam perguntas que eu faria para saber elaborar ali, ter o custo-benefício maior, né, com o que eu desenho. É engraçado que sempre que eu escuto essa argumentação, eu lembro do cenário em que todo mundo diz que não pode. Não, tem que ser síncrono, tem que ser imediato. E aí isso me recorda, não que eu tenha a ciência de como foi, mas eu fico imaginando, alucinando a ideia de, cara, como é que foi na Amazon, lá para 2010, 2013, naquele período ali, quando eles tiraram a ideia de que eu tenho uma compra realizada para ter um pedido realizado, em que eu não saio do carrinho com uma compra feita, eu saio com uma ordem de compra, com um pedido. Porque assim, e-commerce naquela época era todo mundo, compra, ponto, tá comprado, sabe? Tipo, era isso. Como é que não deve ter sido a discussão quando o pessoal de tecnologia falou, gente, pra gente aguentar essa coisa nova aqui chamada Black Friday, a gente precisa mudar algumas coisas. Então nasce de uma demanda tecnológica para uma mudança de negócio. Mas imagina a discussão com a galera de negócio, a pilha que não foi, a trincheira que não foi aquele tipo de debate. Hoje é padrão a gente falar disso, mas naquela época não. Devia ser uma loucura, né? O pessoal acostumado com aquela experiência até, vamos dizer assim, presencial, né? De chegar, escolher, pagar e sair, né? Tudo no mesmo tempo. Sendo que se tivessem olhares um pouco mais atentos, e talvez teve, né? A gente não estava nesse processo para entender, escolher com
escolher o produto, passo 1 no presencial. Aí o vendedor vai lá, leva teu produto, embala, pega a caixa, sei lá o que ele faz, leva um tempinho. Segundo ponto, você entra na fila para pagar. Fila para pagar, né? Então, assim, se fosse feito um paralelo com o que acontecia já, né? Muito provavelmente, eu acho que pode ser que fosse um processo mais, vamos dizer assim, natural. Só que, claro, como o Luiz falou, provavelmente toda a web ali trabalhava de forma síncrona. Então esse que foi a comparação e não o que acontecia na realidade, né? Porque no mundo real a gente já usa fila pra caceta, pra tudo que a gente pensa. Mas eu acho que quando foi discutir com a área de negócio, como o Luiz comentou, né, deve ter sido uma guerra infernal, né? Porque eu queria teria ter visto que isso. tipo assim, o pessoal deve ter pensado assim: pô, mas o que esses caras estão querendo fazer? Isso não vai funcionar. Que é o que acontece toda vez que alguém propõe algo que muito disruptivo, né? Eu tava vendo esses dias num canal de tecnologia, o cara postou um vídeo do Steve Ballmer de quando saiu o iPhone. E falando assim: por que eu precisaria de um computador e um celular? Isso não faz sentido nenhum pra mim. Pô, isso daí mais de 15 anos depois, eu parando pra pensar, eu falo: nossa, cara, tipo, acho que se o Ballmer ver esse vídeo hoje, deve falar: putz, que vergonha alheia de mim mesmo, hein? Apesar que o Ballmer já deu várias dessas, né? Várias coisas que ele deu as opiniões inflamadas dele, a própria Microsoft adotou e ele que entrou no folclore, né? Ele conseguiu, viu? Ele conseguia, viu? Acho que por isso que o Satya Nadella é bem mais comedido, né? Faz sentido. Não, na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele é comedido, por isso ele é Satya Nadella. Tipo, é por isso que ele chegou lá. Continuando aqui na nossa pauta, a gente já falou bastante sobre mensageria, a gente vai continuar falando, né? Porque isso é meio que inerente ali, a gente falar de processos assíncronos, é bem comum, né, ter esse tipo de solução quando a gente fala de assíncrono. Mas agora vamos falar de RPC. E aí eu quero pedir para o nosso amigo Gago, vulgo Luiz, falar um pouquinho sobre RPC, que acho que é um dos pontos aí que geram bastante controvérsia quando a gente fala de mensageria. Então acho que seria bom você dar uma introdução aí. É o momento que brilha os olhos de quem nunca viu mensageria. Por quê? É um jeito de você usar a infraestrutura do Message Broker para fazer exatamente como você trabalha com HTTP, de ter um request e um response. Só que no meio do campo, em vez de você ter ali protocolo HTTP, você tem um Message Broker mandando um request, que é uma mensagem de ida, e recebendo a mensagem de volta. Que é um desenho que encanta. É o canto da sereia da mensageria. Esse é o ponto-chave da história. Porque assim, como ele é próximo e familiar ao HTTP, você, vou usar o RPC e vou plugar isso aqui no meu código que já existe e tô de boa, tô 100% resiliente, tenho tudo que a mensageria tem para me oferecer. Lê do engano. Então quer dizer, vamos fazer um resuminho aqui, quer dizer que eu tenho um modelo síncrono com HTTP, beleza? E vários componentes lá e tudo mais. Agora eu quero colocar mensageria, porque alguém me vendeu a ideia que mensageria vai resolver meus problemas de tudo que a gente já falou aqui: resiliência, disponibilidade, escalabilidade, eficiência, beleza? Só que ele quer ter a mesma, vamos dizer assim, experiência de um processo síncrono. E aí o RPC cai aqui como a cilada. Cai como uma luva para o que ele quer. Só que se ele tem a expectativa de ter os benefícios da mensageria, ele está se enganando. E pior,
Ele está se enganando e enganando quem pediu para ele fazer alguma coisa. Quem pediu para ele entregar aquele caso de uso. Né? Tá, e vamos entrar nessa briga aí. Por que ele não tem os benefícios que a gente já falou no primeiro e no segundo episódio? Por que ele não tem resiliência? Por que ele... Ou, não estou falando que ele não tem, ou porque ele tem menos, enfim, né? Por que ele não consegue atingir o nível de resiliência, disponibilidade, escalabilidade e eficiência utilizando 100% RPC? Do ponto de vista de resiliência, você só vai ser de fato resiliente quando você puder esperar dias por uma resposta. E essa é a verdade. Eu não estou sugerindo que seu software vai esperar dias. Mas num caso extremo, num caso blá blá blá, tem que ser possível esperar. Então é um exercício mais mental do que físico. Mas tem que ser possível ele esperar dias. Quer dizer, você aguenta parar aquele processamento, interromper, fazer deploy, tombar seu servidor e aquilo voltar um dia para aquele estado? Se sim, tá ótimo. O RPC não é esse caso. O RPC trava o request, o processo que está mandando, ele tem que esperar uma resposta. E esse é o problema que faz a resiliência acabar. Por quê? Você tem uma thread ali esperando. Se aquela thread está esperando, vai ter algum timeout que você vai escolher para aquilo ali. E se não houver timeout nenhum ficar indefinidamente, o próximo deploy vai tomar aquilo ali. Tá, aí perdeu a resiliência. Então, se for uma tela de usuário, o máximo que o usuário pode esperar, sei lá, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, é o tempo que você pode aguardar. Então você é resiliente em até 1 segundo. Passou disso, você não é resiliente mais. Essa é a dinâmica. E quando a gente fala de mensageria, eu tô falando o seguinte, cara, meu sistema que vai processar isso aqui, ele pode estar offline, porque eu estou mexendo no meu banco, porque eu estou lidando com outra coisa. Estou migrando a aplicação aqui. Estou saindo de SQL Server para Oracle, estou trocando estrutura de tabela, estou aplicando, sei lá, patch no banco, estou fazendo qualquer coisa que não te interessa, mas me interessa do lado de cá e eu usei mensageria para que você não se interessasse. É mais ou menos essa a estrutura, tá? Legal. Então perco também a questão da disponibilidade. Poder ter uma parte do meu sistema ali que está fora, sendo em manutenção, ou como você falou, qualquer outro motivo, porque o RPC ele tem vamos dizer assim, um contrato com o usuário para responder em X tempo. A forma como ele vai fazer pode ser utilizando mensageria, mas ele não se beneficia das coisas que a mensageria traz. A resiliência não é botar mensageria. A resiliência é não esperar a resposta. Ou não esperar imediatamente a resposta. É sempre bom a gente entender, né, que quando a gente vai para um modelo assíncrono, né, ou melhor, quando a gente usa mensageria, etc., a gente tem que respeitar algumas coisas, né, alguns princípios ali para ter os benefícios esperados. Então não adianta querer, vamos dizer assim, dar uma ajustada no modelo síncrono utilizando mensageria, esperando os benefícios que a gente teria sendo assíncrono e usando mensageria ali da forma mais eficaz. Então, ponto de atenção aqui, tá, pessoal? RPC é a pegadinha. RPC é a pegadinha, é o canto da sereia da mensageria. O que te vendem e não te contam, né? Beleza. Um ponto importante aqui quando a gente fala de mensageria e principalmente de processamento assíncrono, né? Quando a gente descola o request do response num um tempo específico, né, de resposta, ali, de tempo de resposta, o que a gente precisa tomar cuidado? Né? Que a gente vai desacoplar, vai segmentar os nossos componentes em vários, e aí a gente vai ter uma cadência, que nem eu comentei anteriormente, uma cadência para processamento daquelas coisas, e consequentemente a tua requisição ela vai ficar pulando de um lado para o outro. Então vai do componente 1 para o componente 2, aí ela fica um tempo lá, depois vai para o 3, etc. Né? Então isso acontece muito com microserviços, com serviços distribuídos como geral. A tua requisição, a história dela passa por muitos lugares. E agora vem qual que é a parte difícil. Como que eu mantenho a rastreabilidade de um processo assíncrono?
Então, quando você tem tudo síncrono no mesmo bloco, é muito fácil, muito tranquilo. Tudo vai acontecer, vai voltar naquele mesmo instante, ou tudo funciona, ou tudo dá erro. Você não precisa controlar o passo a passo, quem respondeu para quem, quando que respondeu, com quanto tempo demorou isso, qual que foi o trajeto que ela fez, etc. Então essa rastreabilidade, quando a gente tem um processo assíncrono, é muito importante para fazer o quê? Troubleshooting principalmente. Né? Troubleshooting, saber acontecer um problema, você tem 100 microserviços, tem 100 serviços lá, onde que aconteceu esse problema? Onde que parou? É muito mais difícil quando se tem tudo segmentado. Né? Então, como que a gente faz para manter essa rastreabilidade? Quais que são as boas práticas? Eu sei que Renato já deu uma olhada no Jaeger. Ele tinha inclusive visto como é que fazia a implantação de RabbitMQ eu fui corrigir ele, tomei um cuió, porque na verdade ele estava certo, eu estava errado. Conta aí, Renato. Então, na verdade, o que o Jaeger faz, né, que algumas tecnologias não implementam, mas você tem condição de fazer isso e provavelmente pode acontecer de você precisar fazer isso quando utilizar alguma forma de processamento assíncrono, mensageria, e que você precisa monitorar isso via tracing, utilizar um pattern, né, que chama Context Propagation. Né? O que seria isso? Naquela comunicação que você faz, seja usando o HTTP ou outro protocolo, muito provavelmente a tecnologia envolvida suporta algum tipo de header nessas mensagens, né? E daí você coloca alguma informação nesse header para do outro lado, quando você recebe a mensagem, né, você consiga identificar, olha, isso foi da transação X. Então com isso você consegue amarrar aí a comunicação entre processos. É uma coisa que, por exemplo, algumas tecnologias já são suportadas pelo Jaeger e pelo OpenTelemetry para você fazer tracing de aplicações, e outras, se não suportam, tem meios de você implementar isso e conseguir pegar aí um processo complexo e monitorar de ponta a ponta, né, o que acontece. Bacana. Esse negócio de a gente conseguir propagar o contexto, né, ou sendo bem mais aqui simplório, vamos dizer assim, ter um correlation ID que caminha entre todos os componentes e eu consiga, em algum ponto ali, em algum dashboard, em algum local, conseguir unir todas essas pontas, que nem o Renato falou, para fazer esse desenho, né? Eu esqueci do termo, mas normalmente em monitoramento você usa o termo Correlation ID. De alguma forma você gera esse ID, né? Talvez um guide nesse caso seja uma boa, né? Porque é um valor aleatório, único, né? Só se acontecer algo muito imprevisível para se repetir, né? Mas enfim, você consegue daí amarrar de ponta a ponta. Tem algumas soluções, né? Como eu já falei, que você pega o Jaeger OpenTelemetry e já oferecem, outras talvez ainda não tenha, mas é interessante porque o próprio pessoal do projeto do OpenTelemetry e do Jaeger documentam esse tipo de solução, e quando você se vê, né, com uma tecnologia que não suporte isso naquele momento, né, o RabbitMQ, o Service Bus, o Kafka não ofereciam isso, você fala, beleza, deixa eu ver como que essa tecnologia propaga a mensagem, de que modo que eu posso colocar uma informação para monitorar sem ter que alterar o conteúdo de uma mensagem, né? Show, pessoal. Mais um ponto aqui, eu acredito que seja o último que a gente vai comentar, sobre, fazendo um apanhado geral que a gente falou aqui do poder do assíncrono, né? Então, qual que é a dificuldade de a gente passar de um modelo síncrono para um assíncrono, né? Qual que é o maior desafio, complexidade talvez
para fazer essa mudança. E eu acho que eu posso começar aqui dando a minha impressão, né? Que eu acho que uma das coisas que eu acho que é bem difícil é mudar essa mentalidade mesmo de ter as coisas funcionando no imediatismo. O exemplo ali da Amazon é muito bom, né? Tendo essa compra fechada na hora, se for totalmente síncrono, ou mudar ali tendo vários steps de processamento, vários steps do seu pedido sendo depois aprovado, depois passou no cartão de crédito, aprovou também, daí foi para a logística, viu se tinha no estoque realmente, bateu com o estoque físico, etc. Um passo a passo é inerente ali do processo assíncrono, né? Sendo que um desafio também aqui que eu vejo bastante, fora essa mudança aí de mentalidade, é a questão disso que a gente acabou de falar. Como que eu faço o rastreamento, né, ter rastreabilidade de todo o processo que foi segmentado? Porque isso dificulta bastante 2 pontos principais aqui que eu posso citar, que é troubleshooting, como que eu amarro tudo isso num lugar só para conseguir ver todo a história daquela requisição, por exemplo. E o segundo ponto é como que eu poderia fazer um rollback, né? Um rollback de tudo isso sem ter um processo bem amarrado, né? Eu consigo, será, fazer um processo compensatório, né? Vamos dizer assim, o contrário do que eu fiz para desfazer o que eu fiz lá na frente? Com o processo assíncrono, isso se torna muito mais difícil. Isso aqui é bem claro para mim, né? Com o processo síncrono, isso pode ser realizado de uma forma mais simples. Então, 2 pontos que eu acho aqui, eu queria ouvir vocês também. Acho que a forma de pensar é um desafio. Então, embora a gente resolva tudo no mundo de forma assíncrona, e o mundo ao nosso redor é totalmente assíncrono e desordenado, quando a gente aprende a programar, a gente aprende a olhar para a tecnologia e olha e faz uma lavagem cerebral na cabeça para a gente só pensar em síncrono e ordenado. Para a gente voltar a pensar em assíncrono com código, cara, é um desafio grande. E essa quebra, ela sempre gera uma insegurança de, cara, se você está num processo, botou uma fila, tá bom, beleza, ou uma fila, um stream, qualquer coisa, ou um tópico lá. Beleza, daqui a pouco viram 5. E você sempre se questiona, será que tá bom, será que é demais? Como isso não é trivial e não é tão comum quanto deveria, ao mesmo tempo, tá numa bolha de projetos que tiram benefício disso, é sempre confuso para quem está começando. Qual é a cardinalidade certa? Quanto é o número necessário? Será que é comum você ter um processo quebrado em 6 filas? Uma única tarefa que é quebrada em 6 etapas? Cada uma com sua fila própria? Ou vamos usar uma fila única? São todas dificuldades que as pessoas que estão começando não sabem, não têm ideia. E se ela está numa bolha em que ninguém usa mensageria perto dela, cara, lascou, ela não tem pra onde correr. Então, isso é complexo, na minha visão é complexo por isso. E você citou um bom exemplo, que é o exemplo de Saga, né? Que é o exemplo de fazer o processo de ida e de volta, que você tem orquestração ou coreografia para lidar com esses fluxos. Também desafiador. É interessante também, vocês falaram sobre essa questão de processamento assíncrono, né? E muitas vezes dá para pegar o próprio exemplo que muita gente conhece em .NET de Azure Functions, né? O cara fala assim, beleza, vou criar uma function aqui e é algo de processamento rápido e ele me devolve uma resposta. Mas dentro dessa própria tecnologia, e a Microsoft enxergou isso também, tem situações que ela sabe que mesmo numa implementação serverless em que o pessoal acha que beleza, fiz tal coisa, processa e resolveu, ela viu que pode existir a necessidade de orquestração, ela trabalha com o conceito do Label Functions, né? Além de ter triggers para você trabalhar com mensageria.
Então, uma coisa que eu reparo às vezes, né, o pessoal não fala tanto assim de Durable Functions, porque acaba exigindo que a pessoa já conheça um pouco mais dessa tecnologia. A própria AWS tem um mecanismo para fazer isso também com Lambda. Me fugiu o nome agora, mas eu sei que existe uma solução lá também com essa finalidade. O pessoal, quando começa a ver isso, fala, pô, mas por que eu utilizaria isso? Mas é o que a gente já falou no episódio anterior e nesse, né? Quando você cria aplicações, em muitos casos você cria aplicações para atender processos de negócio. E a maioria dos processos são assíncronos, não é algo que você inicia e daqui a 2 segundos se completou. Tem uma série de interações no meio e isso leva tempo. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso episódio então sobre o poder do assíncrono, né, parte 2. Então fica aqui o convite para quem ainda não ouviu o primeiro episódio, ouve lá, dá seu feedback, aí para entender onde a gente começou, né? Se está escutando esse agora, dá uma conferida naquele também para saber onde que essa história, essa conversa começou, beleza? Não se esqueçam de favoritar nosso podcast. A gente está disponível aí no devshow.com.br, que é o nosso site, para você ouvir diretamente pelo site, ou nas plataformas aí mais variadas de podcast, seus aplicativos, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e outros. Espero que vocês tenham gostado do episódio e a gente se vê no próximo. Valeu! Por pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.